Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Seja bem-vindo a mais um programa Luz Bíblia Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino. Você provavelmente já conhece esse texto que a gente acabou de ler, é o Salmo 23, né? E nesse salmo, Davi usa a figura de linguagem em que o Senhor é o pastor e nós somos as ovelhas. Ou seja, da mesma forma em que o pastor cuida das ovelhas, o Senhor cuida da gente. Charles Spurgeon lembra no comentário dele sobre esse texto que Davi já havia sido um pastor de ovelhas. Então ele sabia bem do que ele estava falando. Eu vou ler um trecho desse comentário que diz o seguinte: Davi se compara com uma criatura fraca, indefesa e tola e toma Deus como seu provedor, preservador, diretor e, de fato, o seu tudo. Então esse comentário ajuda a gente a entender o tema central desse salmo, que é o cuidado de Deus com as pessoas. Eu queria pensar um pouquinho com você especificamente sobre o versículo 4. Eu vou ler ele aqui de novo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então aqui a gente tem uma situação difícil representada pelo termo vale da sombra da morte. E junto dessa situação terrível, a gente tem Davi dizendo que mesmo que ele esteja nessa situação, nesse vale da sombra da morte, ele não vai perder a confiança, ele não vai ter medo, porque o Senhor está com ele. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é Davi dizer que ainda que ele ande no vale da sombra da morte, ele não teria medo. Então isso mostra pra gente que ele não descartava a possibilidade de passar por algum problema, algum sofrimento. Mas que mesmo que ele passasse por esse sofrimento, ele não temeria porque o Senhor está com ele. Então isso ensina pra gente duas coisas. Primeiro, que essa história de que a vida do cristão é só um mar de rosas e que a gente nunca vai ter sofrimento nenhum não é verdade. O próprio Jesus disse que a gente passaria por aflições. Isso está lá em João 16:33. Eu vou ler aqui. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Segundo, isso mostra que sofrimento não necessariamente significa que você está em pecado ou que você se afastou de Deus. Nem toda doença ou situação ruim é necessariamente a consequência de um pecado, algo do tipo. E na verdade o texto diz pra gente exatamente o contrário. Davi diz claramente que ele não vai temer o vale da sombra da morte, porque o Senhor está com ele. Ou seja, Deus está ali com ele na dificuldade, ele não se afastou de Deus. Então, nem sempre um sofrimento ou algo do tipo que a gente passa significa que a gente está em pecado ou algo do tipo. Isso é algo natural da vida. Isso me lembra também do texto de Filipenses 4, 12 e 13, que diz o seguinte: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então essa frase de Paulo, muito famosa, tudo posso naquele que me fortalece, foi falada justamente no contexto em que mesmo que você estivesse passando por um grande sofrimento, ainda assim você poderia suportar tudo, suportar qualquer coisa, justamente porque o Senhor está com você. Então o sofrimento ele faz parte da vida do cristão, faz parte da vida de todo mundo. E a gente precisa ter isso em mente para a gente se preparar para o sofrimento, para a gente saber em quem depositar a nossa confiança no momento do sofrimento. Se a gente acha que nunca vai sofrer, quando o sofrimento chegar, a gente não está preparado. Então, outra coisa importante da gente notar nesse texto é aonde Davi colocava a confiança dele nos momentos de dificuldade, no momento do vale da sombra da morte. Ele disse que não temeria porque o Senhor estaria com ele, porque tu estás comigo. E esse deve ser também o nosso motivo para não ter medo nas situações complicadas. Infelizmente, a gente tem aprendido a depositar nossa confiança em um monte de coisa e a última pessoa em que a gente deposita a nossa confiança é em Deus. Então, às vezes, a gente confia mais no dinheiro, no trabalho, na estabilidade do nosso emprego, na família, nos amigos, às vezes na própria igreja, mas deixa de confiar no Senhor. A gente deve se lembrar do versículo 1, que diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Citando mais uma vez o comentário do Charles Spurgeon, eu vou ler mais um trechinho aqui. Eu tenho todas as coisas em abundância, não porque eu tenho uma boa quantia de dinheiro no banco,
não porque eu tenho habilidades ou inteligência para ganhar o meu pão, mas sim porque o Senhor é o meu pastor.